Leitura do livro de Isaías, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Isaías, capítulo 9. Apesar disso, a escuridão não será tal como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e, posteriormente, e depois afligiu-o mais gravemente pelo caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Tu tens multiplicado a nação e não aumentado a alegria. Eles se alegram ante a tua presença como a alegria observada na colheita, e como os homens regozijam-se quando eles dividem o despojo. Porque tu tens quebrado o jugo da sua carga e a carga do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda a batalha do guerreiro é com barulho confuso e vestes roladas em sangue. Porém isto será com queimadura e combustível de fogo. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe de Paz. E o aumento de seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante, para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isto. O Senhor enviou uma palavra na direção de Jacó, e ela tem lançado luz sobre Israel. E todo o povo saberá, Efraim e o habitante de Samaria, que diz no orgulho e firmeza de coração: os tijolos estão caídos, porém nós construiremos com pedras talhadas. Os sicômoros serão cortados, porém nós os trocaremos por cedros. Portanto, o Senhor fortalecerá os adversários de Rezim contra ele e unirá os inimigos dele entre si. Os sírios adiante e os filisteus atrás, e eles devorarão Israel com boca aberta. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. Pois o povo não se volta em direção a ele que os afligiu, nem buscam eles o Senhor dos Exércitos. Portanto, o Senhor cortará de Israel cabeça e cauda, galho e caule em um dia. O ancião e honrado, ele é a cabeça, e o profeta que ensina mentiras, ele é a cauda. Porque os líderes deste povo os fazem errar, e os que são guiados por eles são destruídos. Portanto, o Senhor não terá alegria em seus jovens, nem terá misericórdia dos seus órfãos de pai e viúvas, porque cada um é um hipócrita e um malfeitor, e toda boca fala loucura. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida e imóvel. Porque a perversidade queima como fogo. Ela devorará os arbustos com espinhos e os espinheiros, e incendiará nas moitas da floresta. E eles elevar-se-ão como o levantar da fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está escurecida, e as pessoas serão como combustível do fogo. Nenhum homem poupará seu irmão. E ele morderá sua mão direita e estará faminto, e comerá a mão esquerda, e eles não estarão satisfeitos. Eles comerão cada homem a carne de seu próprio braço. Manassés, Efraim, e Efraim, Manassés, e eles juntamente serão contra Judá. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida e imóvel. Isaías capítulo 10. Ai dos que promulgam injustos decretos e escrevem coisas perversas as quais têm eles prescrito, para deixar de um lado a pessoa carente necessitada de julgamento
e para remover o direito do pobre dentre o meu povo, para que as viúvas possam ser suas presas e que eles possam roubar o órfão de pai. E o que fareis vós no dia da visitação e na desolação que virá de longe? Para quem fugireis vós para obter ajuda? E aonde vós deixareis vossa glória? Sem mim, eles se curvarão debaixo dos prisioneiros e cairão em uma condição abaixo dos assassinados. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida imóvel. Os assírios, a vara da minha ira, e o bastão que está nas mãos deles é a minha indignação. Eu os enviarei contra uma nação hipócrita e contra o povo da minha cólera. Darei a estes uma ordem de cobrança para pegarem o despojo, para pegarem a presa e para os pisarem como a lama das ruas. Embora ele não considere isto, nem seu coração pense tal coisa, porém está no coração dele destruir e cortar nações, não umas poucas. Porque ele diz: não são meus príncipes, no geral, reis? Não é Calno como Carquemins? Não é Amate como Arpade? Não é Samaria como Damasco? Como minha mão tem alcançado os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas os faziam exercer as de Jerusalém e de Samaria, não irei eu, como tenho feito para com Samaria e os ídolos dela, então fazer para com Jerusalém e seus ídolos? Por conseguinte, acontecerá que quando o Senhor estiver realizando o seu trabalho por inteiro sobre o monte Sião e sobre Jerusalém, eu punirei o fruto do coração arrogante do rei da Assíria e a glória de seus olhares altivos. Porque ele diz: pela força da minha mão eu tenho feito isto e pela minha sabedoria. Porque eu sou prudente e tenho removido os termos dos povos e roubado seus tesouros, e eu tenho esmagado seus habitantes como um valente homem, e minha mão tem alcançado como a um ninho os riscos do povo, e como um que ajunta ovos que são abandonados, tenho eu ajuntado toda a terra, e não houve ninguém que movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Deveria o machado gabar-se contra aquele que corta, utilizando-o? Ou deveria o serrote engrandecer-se contra aquele que o faz deslizar? Como se a vara devesse se agitar contra aqueles que a erguem, ou como se o bastão devesse se erguer, como se não fosse madeira. Portanto, o Senhor dos exércitos, enviará entre os que são gordos magreza, e sob a sua glória ele acenderá uma queima como a queima de um incenso. E a luz de Israel será como fogo, e o seu santo será como uma chama. E isto queimará e devorará seus espinheiros e seus arbustos com espinhos em um dia. E consumirá a glória de sua floresta e de seu campo fértil. Ambos, alma e corpo, e serão como quando um porta-bandeira desmaia. E o restante das árvores de sua floresta será pouco, de tal forma que uma criança possivelmente poderá desenhá-las. E acontecerá naquele dia que o remanescente de Israel, semelhante aos que escaparam da casa de Jacó, não mais se apoiarão sobre aqueles que os afligiram, mas eles se apoiarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. O remanescente retornará, e o remanescente de Jacó para o poderoso Deus. Porquanto, agora teu povo Israel seja como a areia do mar. Contudo, um remanescente deles retornará. A destruição decretada transbordará com justiça, porque o Senhor Deus dos exércitos fará uma destruição determinada no meio de toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: o meu povo que mora em Sião não esteja com medo da Assíria. Ele te golpeará com uma vara e erguerá o seu bordão contra ti, de acordo com a maneira do Egito. Porque ainda, em muito pouco tempo, e a indignação cessará, e minha ira na destruição deles.
E o Senhor dos Exércitos instigará um flagelo para ele de acordo com a matança de Midian na rocha de Horebe. E como seu cajado estava sobre o mar, assim ele o erguerá de acordo com a maneira do Egito. E acontecerá naquele dia que seu fardo será removido de sobre teu ombro e teu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Ele é chegado a Aiate, ele passa a Migron. Em Micmás, ele tem concentrado suas carruagens. Eles atravessaram a passagem, eles têm levantado seu acampamento temporário em Geba. Ramá está atemorizada. Gibeá de Saul fugiu. Ergue tua voz, ó filha de Galim. Faça com que esta seja ouvida até Laís, ó pobre Anatote. Madmena escapou. Os habitantes de Gebim ajuntaram-se para fugir, porque ele ainda permanecerá em Nob naquele dia. Ele sacudirá sua mão contra o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Eis que o Senhor dos Exércitos, podará o galho com terror, e os grandes em estatura, postos abaixo, e a soberba será humilhada. E ele porá abaixo as matanças da floresta com ferro, e o Líbano cairá por intermédio de um poderoso. Isaías capítulo 11. E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E o fará de rápido entendimento no temor do Senhor, e não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir de seus ouvidos. Porém, a justiça julgará o pobre e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios ele matará o perverso. E justiça será o cinto que envolve seus lombos, e fidelidade o cinturão que cinge sua cintura. O lobo também morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. E o novilho e o leão jovem e a reis, juntos, e um menino pequeno os conduzirá. E a vaca e o urso alimentar-se-ão. Seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. E a criança que ainda mama brincará na cova da áspide, e a criança desmamada colocará sua mão na cova da cocatrice. Eles não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira do povo. A ele os gentios buscarão, e seu descanso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente de seu povo, o qual sairá da Assíria, e do Egito, e de Patros, e de Cuxe, e Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E ele erguerá uma bandeira para as nações, e reunirá os desterrados de Israel, e ajuntará os dispersos de Judá dentre os 4 cantos da terra. A inveja de Efraim também o deixará, e os adversários de Judá serão cortados. Efraim não invejará Judá, e Judá não importunará Efraim. Porém, eles voarão sobre os ombros dos filisteus em direção ao oeste. Eles despojarão os do leste juntamente. Irão pôr suas mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon os obedecerão. E o Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio. E com seu poderoso vento, ele sacudirá sua mão sobre o rio, o ferirá nos 7 riachos, e fará homens atravessá-lo a pé enxuto. E haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, o qual será deixado da Assíria, como ocorreu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito.
Isaías capítulo 12. E naquele dia tu dirás: Ó Senhor, eu te louvo. Embora tu estivesses furioso comigo, tua ira está desviada e tu me confortaste. Eis que Deus é minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é minha força e minha canção. Ele também tornou-se a minha salvação. Portanto, com alegria vós tirareis água dos poços da salvação. E naquele dia vós direis: Louvai ao Senhor, invocai seu nome, declarai os seus feitos entre o povo e fazei menção do que o seu nome é exaltado. Cantai ao Senhor, porque ele tem feito coisas excelentes. Isto é conhecido em toda a terra. Clame e exulte tu, habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Completamos mais um dia da nossa leitura e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Que tal compartilhar essa leitura com outras pessoas e incentivá-las a fazerem a leitura bíblica? E se você chegou aqui agora e quer se juntar a nós para fazer a leitura bíblica de forma acompanhada e não perder nenhum dia, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado diariamente quando um vídeo for postado e lembre-se de fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Eu aproveito para pedir a vocês para deixarem o seu like no vídeo. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.